Irmãos, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz o seguinte: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu quero começar, irmãos, a pregação dessa noite com um breve panorama daquilo que nós ainda esperamos que acontecerá segundo aquilo que Deus tem nos prometido na Escritura. Então, nós normalmente pensamos na queda da humanidade e corriqueiramente nós falamos sobre isso, mas dificilmente nós nos lembramos da restauração de todas as coisas. E essa restauração começa com o término da atual existência, da realidade atual, quando Deus ele vai resolver definitivamente o problema do pecado. Mas para isso, haverá um dia de julgamento. Haverá um dia onde Deus vai recompensar os pecadores com justiça. Então, após o arrebatamento, os irmãos sabem do que se trata, acontecerá o período de 7 anos de tribulação que se inicia com a assinatura de um tratado de paz com o povo de Israel. Nesse período, que vai durar 7 anos, a humanidade vai demonstrar contra Deus que estará julgando o povo de Israel e as nações, vai demonstrar a dureza do seu coração, fugindo de Deus enquanto Deus está concedendo oportunidade de arrependimento. O livro de Apocalipse tem 3 séries de juízo que estão na primeira parte do livro. E nessas 3 séries de juízo, o texto nos mostra como Deus castiga o povo, mas mesmo assim o povo não se arrepende e não se converte ao Senhor. Existem alguns versículos aqui, irmãos, no livro, como Apocalipse capítulo 6, versículo 16, que diz: E diziam aos montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Mas o povo preferia morrer do que se arrepender ao Senhor. Apocalipse 9:20 diz: Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem de seus furtos. E por fim, Apocalipse 16:9 diz: Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. Irmãos, Cristo finalmente retornará após todos esses juízos que ele vai trazer ao mundo. E ele retornará para exercer o seu reinado durante 1000 anos na terra. Nesse período de 1000 anos, Satanás estará aprisionado. Isso nós encontramos aqui na primeira parte do capítulo 20 do texto que estamos estudando. E no final desses 1000 anos ele vai ser solto. E mesmo assim enganará aqueles que fazem parte do reino de Cristo, mas que não entraram nele regenerados, mas sim porque nasceram durante a existência desse reino. Esses então seguirão a Satanás, se juntarão para se rebelar contra o rei que estará em Jerusalém.
E então finalmente chega o momento em que aparece o grande trono branco. Será o momento em que finalmente o diabo será lançado no lago de fogo e os homens serão apresentados diante do tribunal. Serão apresentados diante do trono de Deus. Este é o momento que o texto relata e que nós vamos estudar nessa noite. Mas, irmãos, antes de apresentar os detalhes desse julgamento que nós vamos estudar hoje, João registra uma bem-aventurança que nós precisamos observar. E ela está no versículo 6 do capítulo 20, que diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui o texto faz uma distinção entre aqueles que vão participar do tribunal e aqueles que não participarão do tribunal. Ou seja, esse tribunal requer a presença de toda a humanidade, mas de toda a humanidade que não participou da primeira ressurreição. Nós já vamos entender mais o que isso significa. Então, irmãos, de acordo com a apresentação do livro de Apocalipse, o que nós aprendemos aqui no texto que estamos estudando nessa noite é que precisamos de Cristo para sermos poupados da segunda morte. Mas quais são então essas características do julgamento que terá como punição a segunda morte? O texto nos revela que esse juízo final é descrito como contendo um juiz justo, réus culpados e uma sentença eterna irrevogável. Observem então comigo, irmãos, primeiramente o versículo 11, onde nós vamos falar sobre o juiz justo. O texto diz: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Observem aqui, irmãos, que o que João está relatando é uma visão. E durante todo o livro de Apocalipse nós vemos João fazendo relatos semelhantes a esse livro, esse tipo de literatura tem por característica essas visões que foram experimentadas pelo apóstolo João, onde ele observava acontecimentos futuros que são representados através de muitos símbolos, mas que todos eles apontam para uma realidade. Este texto que nós estamos estudando nessa noite, ele nos fala desse dia de julgamento. O dia que no Antigo Testamento é apresentado muitas vezes como o dia do Senhor. Esse dia do Senhor, irmãos, é um dia onde Deus iria trazer um julgamento sobre toda a humanidade. E é o texto que João observa aqui também. E o texto do qual nós estamos estudando, ao qual nós estamos estudando. O texto começa falando de um grande trono branco. O que é esse grande trono branco que João está falando? No decorrer de Apocalipse, nós vemos que algumas vezes é falado do trono de Deus. Mas nesse relato do julgamento final, esse trono aparece de uma forma diferente. Porque ele aparece como o grande trono branco. Isso não é um sinal apenas de que esse trono tinha dimensões grandes, mas de que ele trazia consigo uma grande importância. Era um momento singular. Era um momento onde a santidade de Deus ia ser revelada. Por isso o texto fala de um trono branco. Ali onde é representada a pureza de Deus, a glória desse trono, que não é um trono simples, um trono comum de um rei qualquer, mas é o grande trono do julgamento da humanidade, onde há santidade e perfeita justiça. E quem é que está sentado nesse trono? No decorrer do livro de Apocalipse, nós também aprendemos que Deus, o Pai, está assentado no trono. E o Cordeiro está junto dele. Mas, irmãos, nesse texto não é tão fácil observar quem é
que está sentado no trono, porque João não nos diz abertamente. Entretanto, por conta de outras passagens das Escrituras, nós sabemos que é o Filho, a segunda pessoa da Trindade, quem realizará esse julgamento. Então João não se preocupa em informar quem vai estar sentado no trono, porque de qualquer forma é o único Deus quem vai estar julgando a humanidade. E ele fará isso na segunda pessoa da Trindade, na pessoa de Cristo. João capítulo 5 nos informa que Deus confiou todo o julgamento a Cristo. O versículo 27 fala que ele recebeu autoridade para julgar. E no versículo 30, ele diz que julga, e o juízo dele é justo, porque ele não julga segundo aquilo que ele ouve. Mas, aliás, ele não julga por aquilo que testemunhas falaciosas disseram, mas ele julga porque ele mesmo é testemunha das obras dos homens. E em Atos, capítulo 17, versículo 31, o texto diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, esse julgamento é realizado pelo Filho para que ele seja honrado. E ele, como um homem, o único homem justo, o único homem perfeito, sem pecado, o único homem que foi capaz de se manter íntegro diante de Deus, é aquele que vai julgar toda a humanidade. Em Apocalipse capítulo 5 também ele é louvado por ser o único em todo o universo que é digno de realizar o julgamento de Deus sobre a humanidade. O texto nos diz que da face dele o céu e a terra fugiram e não se achou mais lugar para eles. Tamanha é a glória e o poder daquele que está sentado nesse trono, que a realidade como nós conhecemos, ela chega ao fim. Nem mesmo a terra e o universo imenso e grandioso como nós o observamos são capazes de permanecer diante da presença desse juiz. Isso marca também, irmãos, o começo da nova criação. Há textos nas Escrituras que nos falam sobre isso. E nesse momento não há mais nenhum ser humano vivo na Terra. Tudo que existe foi diluído. Tudo que existe foi destruído. Para que Deus, posteriormente, nós vemos isso no capítulo 21, para que Deus recriasse todas as coisas. Em 2 Pedro, capítulo 3, tem um texto que eu quero ler com os irmãos rapidamente. Eu vou ler aqui porque eu já tenho separado e fica mais rápido. Então 2 Pedro 3,7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, esse dia acontece exatamente no momento em que o Senhor julga a terra. O momento em que o seu trono é estabelecido, não aquele trono do reino no qual ele já estava por 1000 anos, mas o trono de julgamento e mais, o trono do julgamento final. É importante nós entendermos, irmãos, que Deus, ele é justo e ele é vingador. O Senhor Jesus aparece na Escritura
na sua primeira vinda como um homem manso. Ele aparece na sua primeira vinda como um homem humilde, um homem para o qual as pessoas não davam nada. Ele aparece como o simples filho de um carpinteiro. Ele aparece como alguém desprezado, como alguém a quem os homens fazem mal. Mas enquanto ele veio com compaixão da humanidade, ele foi tratado com crueldade. Mas, irmãos, quando ele vier novamente, ele virá de outra forma. Na sua primeira vinda, ele veio oferecendo salvação e oportunidade de arrependimento. Mas esse Cristo que veio humilde, que foi desprezado, virá novamente. E na sua segunda vinda, depois que ele tiver reinado, ele estabelecerá o seu trono para julgar. E nesse dia, irmãos, ele não estará mais como um simples carpinteiro, mas ele virá como o rei diante de quem toda a terra tremerá. O mundo inteiro vai ser reunido diante dele para guerrear. Aquele que foi crucificado calado, ele vem agora como um grande guerreiro vitorioso para matar os seus inimigos. O capítulo anterior, o capítulo 19, nos fala do momento em que Cristo retorna à terra para estabelecer o seu reino. Aqui ainda não é o momento do trono, como nós estamos vendo no capítulo 20. Mas leiam rapidamente comigo, irmãos, o capítulo 19, versículo 11. O texto diz: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos parar aqui, irmãos. O resto do texto continua falando do juízo de Deus e a forma como ele derrotou os seus inimigos para estabelecer o seu reino. Irmãos, Jesus, ele ainda é zombado e é desprezado por aqueles que o rejeitam. Mas ele virá. E quando ele vier, ele será acompanhado de um grande exército. Mas sozinho destruirá toda a humanidade ímpia. Irmãos, se não for por Cristo, nós não podemos ser poupados desse juízo. É como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que ele deve ser reconhecido e temido. As pessoas olham para ele como alguém que pode ser desprezado e zombado, enquanto elas deveriam se arrepender e se submeter a ele, porque ele ainda está agindo com compaixão para com a humanidade. Mas vai chegar o dia em que ele retribuirá aos pecadores, e não haverá mais chance de arrependimento. Notem ainda, irmãos, que esse trono branco, ele nos fala da justiça e da santidade de Deus. Irmãos, a santidade de Deus deve ser bem compreendida por nós, de forma que os irmãos devem entender que Deus ele é santo, de forma que o pecado para ele é algo abominável, é algo que ele rejeita, que é contrário ao seu ser, que é contrário à sua existência. Deus, por ser santo, ele não tolera o pecado, e por ser justo, ele o retribui. Deus agora está agindo com paciência, mas ele não vai agir assim para sempre. E esse texto nos fala disso, porque é o texto que nos fala do juízo final. Romanos capítulo 9, versículo 20 diz: Mas quem é tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que a formou: Por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? Notem, irmãos, que Deus agora ele está sendo paciente.
Deus agora ele está sendo tolerante provisoriamente, porque há um tempo determinado em que ele trará o julgamento. Talvez para nós possa parecer que isso está muito distante ainda, mas naquele dia, irmãos, não haverá uma segunda chance. A Escritura fala que o Senhor vem como um ladrão, sem que ninguém espere. Naquele dia, ninguém vai poder argumentar com ele. Naquele dia, ninguém vai poder tentar amenizar a gravidade do seu pecado. Porque Cristo vem para julgar, porque Deus é santo e não aceita o pecado. Deus não deixará ninguém sem a devida retribuição. Pelo juízo de Deus, a sua santidade será vista com uma clareza jamais demonstrada antes. Perdão. Irmãos, o inferno existe eternamente para demonstrar que Deus julga o pecado e que Deus é santo e que não tolera a maldade. Nós precisamos de Cristo como nosso substituto para que a ira de Deus não venha sobre nós. Nesse dia, irmãos, cujo tempo já está determinado, do qual as pessoas zombam dizendo que ele nunca chega, que ele nunca chegará. Em 2 Pedro capítulo 3 mesmo, o texto que nós lemos lá fala, alguns dirão, onde é que está esse dia? Mas irmãos, o dia do julgamento vem, sem que os homens esperem. E eles serão pegos e não serão poupados por causa do seu pecado. Ainda, irmãos, há outra informação importante aqui nesse primeiro versículo que nós vimos. Esse juízo, ele não visa a restauração. Até agora, irmãos, Deus tem punido a humanidade e dado oportunidade de arrependimento. Mas esse juízo, o juízo final, é o juízo onde não há restauração, há apenas recompensa, vingança pelo pecado que o homem cometeu contra Deus. Hoje, quando alguém recebe a disciplina de Deus, tem a oportunidade de se arrepender. Mas o juízo que está por vir vai durar para toda a eternidade. Será um dia em que o peso da ira de Deus será derramado sobre aqueles que continuaram nos seus pecados e não deram ouvidos à mensagem do Evangelho. Nós precisamos de Cristo para que quando Ele vier, nós não sejamos encontrados desavisados, mas sejamos poupados porque temos parte com Ele. A segunda parte do texto, irmãos, nos fala dos réus culpados. Eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo 12, que diz o seguinte: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Essa segunda parte do texto, irmãos, depois de ter falado sobre o juiz, João fala agora o que ele viu acerca dos réus que estavam nesse tribunal. O texto fala que João viu mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono de Deus. Nota, irmãos, que todos aqui são chamados de mortos. Não há mais nenhum ser humano vivo, exceto aqueles que participaram da primeira ressurreição e foram poupados do juízo. Todos os outros que estão aqui morreram por causa do juízo de Deus. E a ressurreição que eles recebem é a ressurreição para participarem do juízo final. João capítulo 5 também nos ensina sobre isso. Mas o texto nos diz que eles eram grandes e pequenos. A ênfase de João aqui é para mostrar que cada um dos ímpios, sem exceção, participará do juízo de Deus. Não importa se essa pessoa é uma pessoa importante ou se essa pessoa é uma pessoa simples. Se essa pessoa é uma pessoa muito má
ou se essa pessoa é uma pessoa pouco má. Não importa se por um lado há Hitler e Stalin e do outro lado há uma senhora que com dificuldade criou seus filhos. Todos estes que são maus, pecadores, serão punidos por Deus naquele dia. Grandes e pequenos, não há distinção. Irmãos, mais uma vez, o versículo 6 já nos ensinou aqui no texto que bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Os crentes não participam desse momento. O texto está falando apenas daqueles que não receberam a Cristo. O texto ainda nos diz que o mar deu os mortos que nele estavam, e o Hades também deu os mortos que nele havia. João está nos ensinando aqui que não importa onde a pessoa, o corpo da pessoa esteja, todos comparecerão diante do juízo. Não há ninguém que tenha pisado na terra e que não tenha recebido a Cristo que poderá escapar desse juízo. Quando o texto fala de morte e Hades, ele está representando aqui as profundezas, a sepultura, o mais profundo do abismo. E ainda mais, irmãos, o lugar onde os descrentes permanecem quando morrem até o dia do juízo. Os irmãos devem saber disso. E o texto continua nos informando sobre alguns livros que João ele vê. E ele diz que uns livros foram abertos. O texto dá a entender então que esse livro é onde está registrada a vida dos homens, onde estão registradas a vida dos homens e as obras que eles produzem. Agora, irmãos, entendam que esses livros aqui são apresentados como uma figura. O que João está querendo nos mostrar é que cada um dos pecados dos homens, cada uma das obras que os homens realizaram, estão sendo contadas diante de Deus. Todas elas estão registradas. Daniel capítulo 7 também fala desses livros, onde no tribunal eles serão abertos para que os homens sejam julgados. Mas o texto ainda fala, irmãos, de um outro livro. E esse livro, o texto diz que é o livro da vida. Eu quero que os irmãos observem comigo o que é o livro da vida. Muitas pessoas sabem muito pouco sobre o livro da vida. Embora as escrituras não falem muito sobre o livro da vida, é possível nós entendermos do que se trata. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo está falando sobre seus companheiros de ministério, cujos nomes estão no livro da vida. Ou seja, irmãos, o livro da vida é o livro onde estão escritos os nomes dos crentes. A Bíblia nos diz ainda que ninguém que tem um nome nesse livro, aqueles que são de Cristo, aqueles que são vitoriosos em Cristo, nenhum deles pode ter um nome riscado do livro da vida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Ou seja, de maneira nenhuma o nome daqueles que vencem em Cristo, eles terão o seu nome retirado do livro da vida. Agora, irmãos, quando é que esse livro foi escrito? Apocalipse capítulo 17, versículo 8 nos diz. E fala o seguinte, esse texto: a besta que viste era e já não é. Todavia, está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Ficaram admirados quando viram a besta que era e já não é, mas voltará. Então vejam, irmãos, que aqueles que vão seguir a besta no tempo da tribulação são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. E quando o livro da vida foi escrito? Antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, como o texto de Apocalipse 17 diz. Além disso, o texto nos informa em Apocalipse 21, versículo 27, já no finalzinho da Bíblia, no penúltimo capítulo, o seguinte: nela
não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. No final desse capítulo, então, o texto mostra que somente quem está no livro da vida não será lançado no lago de fogo. No final do capítulo 20, nós vamos ver isso. E notem, irmãos, que depois de falar do livro da vida, esse livro onde o nome de todos os crentes, tanto aqueles que já creram como aqueles que ainda crerão, aqueles que ainda se tornarão crentes, ele já está escrito. E este é o livro que naquele dia servirá para poupar do julgamento, para excluir do banco dos réus aqueles que estão com seu nome escrito ali. Ou seja, o versículo 6 que nós já lemos 2 vezes, eu volto a repetir aqui. Irmãos, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Agora o texto nos fala da condução do julgamento. E o texto diz: e foram julgados os mortos pelo que estava escrito nos livros segundo as obras deles. Vejam, irmãos, que após apresentar os registros daquilo que os homens fizeram, o texto nos mostra que haverá um juízo individual. Foram julgados cada um segundo as obras que cometeram. O critério do julgamento vai ser aquilo que foi registrado, e Deus não usará nenhum método arbitrário, mas ele vai recompensar cada um de acordo com o mal que tiver feito. Então notem, irmãos, que esse mal que vai ser a recompensa daqueles que pecaram contra Deus, ele vai ter pesos diferentes. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, irmãos, haverá diferença de rigor para aqueles que participarão do julgamento. Há muitos textos nas escrituras que falam sobre isso e nós não vamos poder ler cada um deles agora. Mas Mateus capítulo 10, versículo 15, fala de diferença de rigor, de mais rigor para uns do que para outros no dia do juízo. Mateus capítulo 11 também fala que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para aquela cidade que estava rejeitando ao Senhor. Marcos capítulo 12 também diz que haverá juízo mais severo. Lucas capítulo 12 repete a mesma verdade. Diz que aquele a quem muito foi dado, mais será cobrado. E fala que serão dignos de mais severo castigo. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Então, irmãos, no julgamento final, embora o destino de todos os homens seja o lago de fogo, haverá diferentes níveis de punição. Todos são igualmente pecadores quanto ao pecado de Adão. Nós estudamos isso na semana passada. Mas percebam, irmãos, que os pecados que os homens acumularam receberão graus diferentes de punição. Os que pecaram menos receberão uma punição menor. E os que pecaram mais, uma punição maior. Mas há um detalhe aqui. Mesmo que haja diferença de rigor no juízo, mesmo que haja graus de severidade no juízo, mesmo que haja graus de mal, de sofrimento para aqueles que estão sendo julgados, mesmo aquele que receber a menor sentença passará a eternidade no lago de fogo com uma punição insuportável. Irmãos, Jesus garantiu que os crentes não serão incluídos na lista dos réus. Além disso, o versículo 6, que nós já lemos algumas vezes, enfatiza essa verdade. Mas percebam, irmãos, que o juízo de Deus, ele não é um juízo onde é possível
fazer barganhas, onde é um juízo onde é possível pagar suborno. Não é um juízo que leva em conta a posição social das pessoas. Não é um juízo que leva em conta o bem que as pessoas fizeram nesse mundo para poupar da sentença. Não é um juízo que leva em conta a quantidade de bens que aquela pessoa possuiu, ou mesmo a forma como ela conduziu a sua vida nesse mundo. O juízo de Deus, ele não faz distinção e nem concede vantagens a um em detrimento dos outros. No dia desse juízo, todos serão julgados igualmente perante o Senhor, e ninguém terá vantagem sobre o outro. Embora a sentença possua graus diferentes, o que nós já vamos ver nesse texto é que todos receberão a mesma sentença, serão lançados no lago de fogo. O texto nos fala desses livros também, onde nós vimos que não há pecado que não seja percebido por Deus. Nós já falamos antes que Deus, porque é santo, ele vai punir o pecado. Mas, irmãos, percebam que as pessoas vivem tão despreocupadas como se os males que elas fizessem não fossem graves, que pensam que Deus vai desconsiderar as coisas más que elas fizeram. As pessoas dizem assim quando nós evangelizamos a elas: olha, eu penso que Deus ele vai olhar para minha vida, vai ver que eu não era tão mal assim e vai me deixar entrar no céu. As pessoas elas têm uma falsa impressão do que é a santidade de Deus e da forma como Deus vai tratar o pecado. Não vai haver pecado que possa ficar de fora desse julgamento. Mesmo aqueles que as pessoas cometeram em segredo, aqueles que ninguém sabe, aqueles pecados que porventura envergonham aquela pessoa e ela tem vergonha de que outras pessoas saibam, ela se sente constrangida, ela se sente humilhada por causa daquele erro que ela cometeu, mesmo que se trate dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas ações. Cada uma das atitudes dos seres humanos que estarão naquele juízo serão expostas diante de Deus. Tudo que está oculto será trazido à luz. Tudo que está, toda sujeira que está escondida nas trevas será iluminada e será colocada diante de Deus. E será um dia de vergonha e humilhação daqueles que desprezaram a Cristo. Existem algumas pessoas que dizem que até a chegada desse juízo as pessoas elas estão dormindo no sono da alma. Mas notem, irmãos, que quando nós estudamos esse texto nós aprendemos que, primeiro, o inferno é um lugar eterno, mas que o Hades também vai ser lançado para dentro do lago de fogo. O Hades deu os seus mortos, o texto nos diz. E aqui, irmãos, nós podemos nos lembrar do texto de Lucas capítulo 16, quando Jesus conta sobre o rico e o Lázaro. E ali ele fala que o rico foi para o Hades, e ali ele estava em tormentos, e ali ele permanecerá até o dia do juízo final, em que Deus trará a punição para todos os homens. O texto fala que ele estava atormentado na chama. O texto fala que ele estava pedindo por uma gota de água na sua língua, porque ele não podia suportar aquele sofrimento. Isso já é o que as pessoas que não receberam a Cristo estão passando, aguardando o dia desse juízo, do grande trono branco, onde serão julgados por Deus e lançados para dentro do lago de fogo. Percebam ainda, irmãos, o que o texto está nos ensinando, que alguns ensinam essa espécie de torpor da alma enquanto não chega o dia do juízo, mas a Bíblia não dá margem para esse ensino. Nós podemos notar aqui, já vamos observar esse texto mais adiante, que a besta e o falso profeta, dois homens comuns, mas homens diabólicos, eles permaneceram durante os 1000 anos do reino de Cristo sozinhos no lago de fogo, aguardando o dia do juízo. Continuando, irmãos, o texto, depois de nos falar do juiz, ele nos fala dos réus e, por último, ele nos fala da sentença.
Vejam comigo o que o versículo 14 diz. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A sentença aqui começa eliminando definitivamente qualquer resquício daquilo que havia permanecido. Até mesmo a morte e o Hades, eles são lançados no lago de fogo. Ou seja, irmãos, tanto o lugar de tormento das almas, como nós acabamos de falar, que estão aguardando o dia do julgamento, como a morte que reina desde Adão, ambos são lançados no lago de fogo, porque agora é chegada a segunda morte. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, que nós estudamos recentemente, também fala sobre isso. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Essa é a grande vitória da humanidade sobre a morte. Esse dia é o dia onde nós saberemos que a morte não existirá mais. Mas o texto nos fala, irmãos, que a morte e o Hades dão lugar a uma segunda morte. Notem o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora, irmãos, o texto está descrevendo o lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados lá, mas eles chegaram ao fim, mas eles deram lugar agora ao lago de fogo, que é a segunda morte. A segunda morte, ela é a terrível punição da qual o texto está falando e é a sentença do julgamento. O versículo 6, mais uma vez, nos fala que os crentes não participarão. Bem-aventurados os que participam na primeira ressurreição, porque eles não participam na segunda morte. Mas todos aqueles que não reconhecem que precisam de Jesus passarão por ela. Sejam os que estão no mundo ou os que estão na igreja e nunca tiveram um novo nascimento. Irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui para falar sobre isso. Talvez você faça parte da igreja por causa dos seus familiares. Talvez você faça parte da igreja por conveniência. Talvez você faça parte da igreja porque você sente uma responsabilidade de cumprir uma função religiosa, mas perceba uma coisa. Se você nunca nasceu de novo, não importa se os seus familiares são crentes, se você nunca nasceu de novo, você não pode ser poupado do juízo e lançado no lago de fogo. O lago de fogo, irmãos, ele foi mencionado já no texto anteriormente. No capítulo 19, versículo 20, o texto fala: a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Agora vejam, irmãos, que eles foram lançados lá, e veja o que acontece depois de 1000 anos, no capítulo 20, versículo 7, e também versículo 10. O texto diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Percebam, irmãos, que o lago de fogo ele tem uma natureza perpétua. A besta e o falso profeta que foram lançados lá no início do reinado de Cristo, que da nossa perspectiva ainda vai acontecer, o reinado de Cristo na terra, eles serão lançados lá e permanecerão lá por 1000 anos até que Satanás também seja lançado lá. E agora, irmãos, o texto nos fala que não só Satanás foi lançado lá, mas também todos aqueles que não tinham seu nome inscrito no livro da vida. Irmãos, a Bíblia fala de forma muito ampla sobre esse lugar, o lago de fogo.
Nas outras menções que encontramos nas Escrituras, ele é chamado de fogo eterno, ele é chamado de Gueena. As nossas Bíblias traduzem isso como inferno, em alguns lugares inferno de fogo. Esse lugar, irmãos, era um lugar terrível. Em Mateus, capítulo 25, eu quero ler dois textos em Mateus, os irmãos não precisam abrir lá, mas Mateus 25, 41, o texto diz: Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ainda, irmãos, o texto nos fala sobre o Gueena, que é o lago de fogo, o inferno. Mateus 5, 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão será sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que era então, irmãos, esse Gueena que a Bíblia fala e que é o mesmo lago de fogo que aparece aqui no texto? Esse Gueena é o Vale de Rinom. E ele foi o lugar onde, no Antigo Testamento, os reis ímpios de Israel, eles sacrificavam crianças ao ídolo, ao deus falso Moloque. Então, posteriormente, aquele lugar se tornou um lixão, e nesse lixão havia fogo para queimar o lixo. E essa chama, ela nunca se apagava porque o lixo funcionava como combustível daquele fogo. Quanto mais lixo era jogado naquele lugar, mais o fogo ardia e, consequentemente, o fogo daquele lugar nunca se apagava. Por isso, esse lugar era um lugar onde havia bichos, um lugar onde havia esse fogo constante. E em Marcos capítulo 9, 47, o texto ainda diz: Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora. Pois é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois, seres lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, irmãos, este lugar que realmente existia naqueles dias, o Vale de Inom, se tornou a figura para Jesus ensinar para os judeus acerca da morte eterna, reservada para os descrentes. Quando os judeus ouviam falar desse lugar, eles podiam criar uma imagem na sua mente daquilo que Jesus estava querendo dizer. E Jesus estava falando para eles sobre o lugar de tormento eterno. E eles pensavam naquele lixão, naquele lugar onde o fogo nunca se apagava e o verme nunca morria. E eles podiam compreender qual era a imagem que eles, através da imagem que eles tinham na sua mente, aquilo que Jesus estava dizendo. Irmãos, quem é que nunca se queimou no fogo? Aqui, eu já me queimei diversas vezes e é muito dolorido. Agora imagine, irmãos, que a pior experiência que alguém pode ter com fogo aqui nesse mundo é uma morte onde todo o seu corpo é carbonizado. E, infelizmente, há pessoas que passam por isso. Mas percebam, irmãos, que na eternidade, essa tortura não vai ter fim. Será um lago de tormentos eternos, permanentes, duráveis, incessantes. Cada segundo de toda a eternidade, cada segundo de toda a eternidade futura será marcado por gritos de desespero e pedidos de socorro, por pessoas que estão sendo torturadas por causa dos seus pecados. As pessoas que estiverem lá, elas vão sentir na sua própria carne a dor do pecado que cometeram contra Deus. Multidões e multidões queimando como lixo. Um tormento que nós jamais desejaríamos para ninguém. Essa vai ser a sentença daquele julgamento. Quando Judas se suicidou, a Bíblia fala que para ele, que o sentimento dele seria, por causa do juízo que ele receberia, seria como se ele desejasse nunca ter nascido. Quando as pessoas sentem alguma dor nesse mundo,
ou estão passando por alguma doença, às vezes até uma doença terminal, as pessoas elas pedem para morrer. Mas irmãos, a segunda morte ao contrário é um tormento que não pode ser interrompido e que jamais se abrandará. O desespero e a dor serão acompanhados pela certeza de que eles jamais passarão. Será uma dor imensurável e uma dor que jamais chegará ao fim. O texto diz, irmãos, no versículo 15: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Todas as pessoas que reconhecem que precisam de Jesus, elas são poupadas desse juízo, mas irmãos, todos aqueles que comparecerem ao juízo, ou seja, os que não têm o nome inscrito no livro da vida, todos eles receberão a sentença do lago de fogo. E eles serão lançados naquele lugar de tormento eterno, onde a sua carne nunca será consumida pelo fogo e pelos vermes que estarão a devorando, onde a dor e o sofrimento jamais cessarão. E isso, irmão, serve para nos mostrar como Deus é santo e como ele não tolera o pecado. O inferno é a retribuição justa para aqueles que feriram a santidade de Deus com seu pecado. Existem pessoas que dizem que o lago de fogo é um lugar onde as pessoas estarão apenas por um momento, porque ao caírem ali elas serão devoradas pelo fogo e serão aniquiladas. Mas, irmãos, a Bíblia nos ensina algo diferente. A Bíblia diz que ali a fumaça do tormento sobe para toda a eternidade. Muitos têm dificuldade de conciliar o amor de Deus e a graça de Deus com algo tão terrível como o inferno. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que Deus agora está agindo de forma paciente e amorosa para que os homens se arrependam. Mas há um dia em que ele vai trazer o juízo. E será um juízo justo, merecido. Será um julgamento que vai retribuir as obras segundo os homens as praticaram. O inferno é eterno porque a justiça de Deus é eterna. Agora, irmãos, eu quero convidá-los a pensar no seguinte: quantas pessoas você conhece que hoje estão sendo atormentadas e estão destinadas ao lago de fogo? Pessoas que já partiram dessa vida e que partiram sem Cristo. Quantos familiares seus já estão agora sofrendo o tormento porque morreram sem Cristo? Irmãos, o inferno é uma realidade. As pessoas que amamos, infelizmente, pessoas que amamos, estarão para toda a eternidade nele, sem oportunidade de saírem de lá. Será um tormento incessante e interminável. Ao invés de nós tentarmos evitar pensar que os nossos familiares possam estar lá, ou pessoas que nós tenhamos conhecido partiram para lá, ou pessoas que nós conhecemos agora estão morrendo e indo para lá, nós devemos, irmãos, ser maduros, nós devemos reconhecer aquilo que a Escritura diz e entender que há uma recompensa justa para aqueles que não aceitam a Cristo, para aqueles que não o recebem. Ao invés de colocar aquelas pessoas que já partiram num pedestal, nós devemos nos lembrar do que Jesus disse: de que ninguém que ama mais pai ou mãe é digno dele, ou aquele que ama mais o seu filho ou a sua filha é digno dele. Não importa quem seja a pessoa que nós amamos e que já tenha partido para o Hades, o lugar de tormento transitório, até o dia do juízo final, onde eles serão lançados no lago de fogo. Não importa quanto afeto eu tenho por essas pessoas e o quanto eu desejasse que elas não estivessem lá. O que importa, irmãos, é que há uma realidade. E há pessoas que nós amamos
que serão torturadas para toda a eternidade. Isso, irmãos, deve nos levar a nos preocuparmos com as pessoas que estão ao nosso redor agora e ainda não se converteram. Isso deve nos levar a pensar naquelas pessoas que estão ao nosso redor e para as quais talvez nós nunca tenhamos falado de Cristo. A justiça de Deus já está sendo manifestada na vida daqueles que o rejeitaram e que foram para o Hades e serão lançados no lago de fogo. Mas, irmãos, por eles nós não podemos fazer mais nada. Mas pelos que estão aqui ainda, nós podemos apresentar para ele a necessidade que eles têm de Cristo. Mesmo nós que somos crentes, nós reconhecemos que nós necessitamos de Jesus. Nós que temos essa consciência, precisamos ajudar os outros a entenderem que eles também têm essa necessidade. Quando estiverem no inferno, não haverá mais possibilidade de reverter o que não foi feito, o arrependimento que eles não tiveram. O que resta para os que foram condenados é somente a expectativa de dor que nunca vai terminar. Essa é a verdade que a Escritura nos diz. Não é a verdade que nós gostamos de ouvir, mas é a verdade que Deus revelou para nós. E, irmãos, infelizmente, muitas dessas pessoas que estão lá, nós convivemos com elas aqui e nós nunca lhes pregamos o Evangelho. Irmãos, as pessoas hoje estão preocupadas com muitas coisas. Existem pessoas que estão vivendo com medo das doenças. Estão pessoas que estão com medo das crises. Existem pessoas que estão com medo de perder os seus familiares, de perder a vida confortável que possuem. Existem pessoas com diversos medos, mas, irmãos, as pessoas não estão percebendo que maior do que todos esses perigos é o perigo de estar debaixo da ira de Deus. Porque Deus vai revelar a sua ira. E mesmo que nós percamos tudo aqui nesse mundo, o que tem realmente valor é se nós vamos perder a nossa alma. As pessoas ficam deprimidas nesse mundo porque estão insatisfeitas, porque não têm aquilo que gostariam de ter, porque são frustradas e passam por decepções. Mas, irmãos, o verdadeiro problema do homem é que ele está debaixo da ira de Deus e que, se ele não se arrepender, ele será lançado no lago de fogo. O que lhes aguarda é incomparavelmente pior do que qualquer mal que eles possam sofrer aqui. Mas, irmãos, lembre-se do seguinte: bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão junto dele 1000 anos. Por causa de Jesus, nós podemos chegar em casa, nós podemos nos deitar, e nós podemos fechar os nossos olhos e dormir tranquilos. Mas os descrentes, eles não sabem onde passarão a eternidade. Eles não sabem se a qualquer momento eles estarão em tormento. Irmãos, devemos continuar lembrando quanto nós somos dependentes de Deus. Se não fosse por meio de Cristo, se não fosse por meio de Cristo que nos concede fazermos parte da sua ressurreição, nós também receberíamos a mesma sentença. Cristo já sofreu o juízo que nós merecemos sofrer. E por causa dele, de uma vez por todas, na cruz, nós fomos salvos. Agora, irmãos, pense no seguinte: o que você vai fazer quanto àqueles que estão ao seu redor e que estão sob a ira de Deus, destinados ao inferno? O que você vai fazer quanto àqueles seus familiares que não conhecem a Cristo
e que estão caminhando a passos largos para o abismo de fogo. Não fique esperando, irmãos, as pessoas que estão ao seu redor morrerem sem Cristo. Anuncie a eles o Evangelho. Mostre para eles que eles precisam de Jesus. Os que partiram já estão recebendo a punição. Isso porque Deus é santo e justo. Mas o que nós faremos por aqueles que ainda estão ao nosso lado agora? Para aqueles que são descrentes e porventura estejam ouvindo essa pregação. Entenda o seguinte: se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você está correndo um sério perigo. Mas agora, você pode ser poupado desse juízo. Você pode clamar a Cristo por salvação e pode recebê-lo como seu Salvador, porque ele morreu na cruz pelos pecadores. Irmãos e amigos que estão ouvindo, nós precisamos de Cristo para sermos poupados da segunda morte. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Vamos orar.